Muitas histórias antigas foram criadas com base no maior medo humano, a morte. De diferentes formas, nós tememos ser levados por ela. Acho que tudo piora quando você sai para acampar achando que vai ser só mais um momento de férias e acaba encontrando um monstro. Não tem por que fazer mistério. Você já viu o título. Oi, eu sou a Nina e hoje nós vamos conversar sobre o Indigo, o caçador perfeito. No coração das florestas geladas do norte, onde o vento corta como uma lâmina, o silêncio das neves esconde segredos antigos. Existe uma maldição que assombra os vivos há séculos. Dizem que todo homem tem um limite e que a fome é capaz de quebrá-lo. Quando o desespero vence a razão, quando a necessidade empurra alguém a devorar carne humana, algo dentro desse ser morre e algo monstruoso nasce no lugar. Primeiro o corpo começa a definhar, a pele estica sobre os ossos, os olhos afundam e a fome nunca sacia. E depois vem a corrupção final. A alma humana se apaga e o Indigo assume o controle. Ele vaga sem descanso, com passos leves e uivos que se misturam ao vento, eternamente faminto, eternamente caçando. Não importa quanto ele devore, a fome só cresce, porque o Indigo não é apenas carne e ossos, ele é a própria fome tomando forma. Dizem que a fome pode enlouquecer um homem, mas e quando essa fome é mais que física? Quando ela consome a alma, devora o corpo e apaga as últimas semelhanças de humanidade. É assim que nasce o Indigo, uma criatura da floresta, nascida do desespero e da ganância. Ele não é apenas um monstro, ele é o pior resultado do que existe dentro de nós. Dizem que aquele que recorre a comer pessoas em momentos de extremo frio e isolamento não apenas perdem a sanidade, mas também foram tomados por uma maldição. Seus corpos se esticam como se tentassem conter algo que não pertence mais ao mundo dos vivos. Seus olhos afundam e os seus ossos quebram e se reorganizam, até que nada humano restasse. Ele é magro, esquelético, mais forte como um predador faminto. Seus ossos estalam a cada movimento, sua pele parece congelada ao toque, e seu hálito exala o odor da morte. Ele vaga pelas florestas do norte, atraído pelo cheiro de carne humana e guiado pelos sons das vozes, de gritos e desespero. Mas o pior nem é o que ele faz, é o que ele representa. O Indigo é um símbolo do que acontece quando o ser humano deixa o instinto falar mais alto do que a razão. Quando a sobrevivência ultrapassa os limites da moralidade. Ele é a punição e o reflexo. Ele é o grito da floresta que diz: alguns pecados não podem ser esquecidos. São poucas as situações que eu gostaria de saber o ponto de vista do monstro. O Indigo é uma delas. Não me entendam mal, eu não quero comer carne humana, nem sentir na pele as transformações que um Indigo passa. Eu só gostaria de entender a mente da criatura. Será que ela acorda em algum momento? Será que a pessoa que foi um dia se arrepende do que fez? Talvez no fundo daquela carcaça ainda exista um resquício do que aquele ser humano foi. Uma voz abafada, trancada por trás dos ossos, que se alongaram demais, e uma fome que nunca se satisfaz. Talvez ele ainda ouça o próprio nome ecoando em meio ao uivo do vento gelado, misturado com o som dos ossos que ele mesmo quebrou para poder se alimentar. Penso nisso porque o Indigo, como eu disse, não é um monstro como qualquer um. Ele é um aviso, uma lembrança cruel do que acontece quando a necessidade vence a razão, quando o desespero toma conta. É fácil chamá-lo de criatura, difícil é aceitar que um dia ele foi humano, e o que quer que o transformou não foi magia, foi uma escolha, ou pior, a falta de opção. Dizem que o Indigo não nasce, ele é forjado na fome. Não uma fome comum, mas uma fome desesperada, aquela que te leva a olhar para alguém e deixar de ver uma pessoa e enxergar apenas carne, sobrevivência. As histórias mais antigas, sussurradas pelo povo algonquino e ecoadas por séculos nas florestas geladas do norte, falam de um espírito maligno, uma entidade invisível que ronda os famintos. Ele observa pacientemente, aguardando o momento em que o desespero ultrapassa o limite da moral. E então, quando o primeiro ato é cometido, aquele banquete proibido, o espírito entra e a transformação começa. A alma se corrompe, o corpo apodrece enquanto se fortalece. Os ossos se alongam, os olhos afundam e a pele racha como um tronco ressecado. O
O coração congela e a fome nunca vai embora. Essa é a maldição do mendigo. Não importa quanto ele coma, ele jamais estará satisfeito, porque o que o alimenta não é a carne, é a perda da humanidade. A cada mordida, ele se torna menos homem e mais besta. Isso ficou engraçado. A cada mordida, ele se torna menos homem e mais fera, mais vazio. Mas é só uma criatura, certo? Como o Pé Grande ou um monstro do Lago Ness. E se eu te contar o caso real do Sr. Swift Honey? O Sr. Honey era um homem respeitado, caçador habilidoso, pai de família e conhecedor das tradições do seu povo. No inverno de 1878, ele levou sua esposa e outros parentes para uma cabana isolada na floresta canadense, ao norte de Edmond. O inverno foi especialmente rigoroso naquele ano, e dizem que eles ficaram sem comida. Até aí uma tragédia comum, mas o que aconteceu depois foi o que chamou a atenção de todos. Quando o Sr. Hunter voltou à civilização meses depois, estava sozinho e bem alimentado. Os outros membros da tribo ficaram desconfiados sobre isso. Ele afirmou que toda sua família havia morrido de fome. Mas algo estava errado. Ele estava forte demais para quem teria passado fome durante meses. As autoridades foram alertadas, e ao investigar a cabana, os policiais encontraram apenas ossos humanos, muitos deles com marcas de corte e cozimento. Depois disso, o Sr. Hunter acabou confessando que ele tinha feito aquilo com a própria família. Mesmo tendo acesso a postos e suprimentos próximos, ele não estava isolado o suficiente para justificar tal desespero. Segundo o próprio testemunho, o Sr. Hunter disse que havia sido tomado por um espírito maligno, o Wendigo, o que o fez sentir uma fome insaciável por carne humana. Ele disse ter resistido no início, mas a fome ficou tão forte que ele perdeu completamente o controle. No final, não restou ninguém, nem mesmo os próprios filhos foram poupados. O caso teve um forte impacto na região e reforçou o medo da maldição do mendigo entre os povos indígenas. O velho Hunter foi julgado e sentenciado à morte em 1879, sendo um dos primeiros nativos a serem executados pela justiça colonial canadense. Esse caso ainda é tratado como um exemplo clássico da chamada psicose wendigo, um transtorno cultural em que a pessoa acredita estar se tornando um mendigo e, dominada por uma fome sobrenatural, acaba cometendo atos de... acaba comendo carne humana. Para muitos, é só um caso extremo de insanidade, induzida pelo isolamento e a fome. Para outros, é um dos registros mais sinistros da ação do espírito ancestral, que se alimenta da fraqueza humana. E se não for só uma lenda, a história de Wendigo serve como um aviso, não apenas sobre um frio implacável das florestas do norte, mas sobre os cantos mais sombrios da mente humana. Você pode acreditar que tudo isso não passa de folclore, ou de um caso isolado de insanidade, mas a verdade é que há algo desconfortavelmente real nessa criatura. Não porque ela vive nas florestas, ou espreita nas sombras, mas porque ela vive dentro de nós. O Wendigo é mais do que um monstro. Ele é a fome que não passa, o desespero que nos corrompe, a linha tênue entre o homem e a fera. E talvez, só talvez, em algum lugar congelado e esquecido, ele ainda esteja à espreita. Se você chegou até aqui, muito obrigada. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Compartilhe o vídeo para ajudar o canal a crescer. E comenta alguma coisa para ajudar o algoritmo. Espero que esse vídeo não tenha tirado seu apetite. Um beijo no seu coração e até a semana que vem. Tchau!